Nesse vídeo você vai entender porque eu desisti de tentar convencer as pessoas a aceitarem a Jesus e porque eu acredito que você também deva parar de ficar insistindo nisso. Quando a gente conhece a Jesus, os nossos olhos eles se abrem para a verdade. O que acontece? O mundo ele não é exatamente aquilo que a gente enxerga. Existe um mundo que vai muito além desse. Esse aqui é só um ruído, uma sombra do mundo verdadeiro. O que eu estou falando? Estou falando que existe um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual existe uma condenação e uma salvação para a gente. Até aqui eu acredito que você já saiba disso. E tanto que é por isso que quando a gente entende que existe sim uma condenação, existe sim uma salvação que vem através de crer em Jesus, nós começamos a pregar para as paredes. Por quê? Porque a gente entende os nossos pecados, a gente entende os nossos erros, entendemos que vai existir sim essa condenação e aí queremos que as pessoas sejam salvas. E também queremos que as pessoas sintam o amor de Deus, porque quando a gente conhece a Jesus, a gente entende o quanto nós somos amados por eles. E aí a gente começa a pregar para as paredes, né? Pelo menos eu, quando me converti a Jesus, eu pregava para as paredes. Eu forçava situações para poder falar de Jesus. Eu via brechas, oportunidades. Se não existiam, eu criava essas brechas, eu criava essas oportunidades para poder falar de Jesus para as pessoas. Ainda mais porque a igreja que eu me converti tinha uma cobrança muito forte em relação de ganhar vidas. Ai, nossa, você não trouxe uma pessoa nova para a célula essa semana. Meu Deus, você não está pregando o evangelho, não está falando da palavra de Deus. E aí, isso ainda intensificava essa questão de forçar situações para falar de Jesus. Só que por que isso é errado? Primeiro, as nossas palavras não convencem ninguém. Essa foi a primeira conclusão que eu cheguei. Essa foi a primeira coisa que eu entendi. As nossas palavras não convencem ninguém. Principalmente quando a gente fala com quem não quer nos ouvir. Com quem tá, sabe quando você tá falando com a pessoa e a pessoa fica ali mexendo no celular, fingindo que tá conversando com você, mas na verdade ela não tá interessada no assunto, ela não tá interessada em saber de Jesus, ela acha isso um saco, falar de religião, e aí você fica forçando essa situação, você se torna o chato. Ninguém quer falar com chato. Todo mundo vai olhar pra você e vai falar assim, lá vai o cara que só sabe falar de Deus. Vai lá o cara que só sabe ficar tentando me convencer a aceitar Jesus. Então, ninguém quer falar com chato. E as nossas palavras não convencem também. Por quê? Porque existe muita hipocrisia. Esse é um tema que eu quero falar em outro vídeo. Então já se inscreve no canal para você não perder esse vídeo, que é extremamente importante. Eu acredito que isso é um dos motivos que vai levar muitas pessoas que falam que são crentes, que são cristãs, que aceitaram a Jesus, mas eu acredito que muita gente vai para o inferno por causa disso. Então já se inscreve no canal para você não perder esse vídeo. Mas vamos lá. As nossas palavras são vento. A gente fala e elas só servem para sinalizar uma bandeira, ou seja, sinalizar um alerta na cabeça das pessoas. Quando eu falo que eu sou crente, as pessoas, depois eu falo disso aí também, mas as pessoas têm um certo... então você é crente, você tem que agir dessa forma, dessa maneira, e aí elas começam a julgar a gente pelas nossas atitudes, pelo aquilo que a gente faz. E esse é o ponto. É realmente verdadeiro isso, é verdade, né? Que o que importa são as nossas atitudes. Se você fala muito e faz pouco, não tem relevância nenhuma, não tem importância nenhuma nisso. Só serve, na verdade, para envergonhar o evangelho, envergonhar a Jesus. Porque se você fala daquilo que você não vive, se você fala daquilo que você não faz, você é um hipócrita. E a hipocrisia afasta as pessoas. E não adianta. As pessoas, elas enxergam. Talvez no começo, não. Talvez no começo elas vão acreditar, principalmente quem não te conhece ainda. Que você é o santão, que você é o perfeitão, que você é o cara celestial, angelical, que não comete erros, e aí elas vão, é diferenciado, esse cara aí diz que é evangélico, esse cara aí diz que é cristão e tá, diz que é diferenciado. Só que aí, com o passar do tempo, elas vão comparando as coisas que você fala com as coisas que você faz. Aí elas comparam, todo mundo já tem um certo entendimento daquilo, de um bom comportamento cristão. Aí elas vão te julgar, vão te comparar em relação a isso. Então, as suas palavras, elas pouco dizem em relação às suas atitudes. Seja cristão, ao invés de tentar enfiar com palavras goela abaixo que você é crente, esse é o caminho certo. Eu entendi isso, que o que convence as pessoas são as minhas atitudes. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade
de fazer aquilo que é correto e eu decido fazer aquilo que é errado, eu perdi a chance de mostrar Jesus para alguém. Eu perdi a chance de mostrar para essas pessoas que elas devem sim seguir pelo caminho que Jesus nos ensina. Mas todas as vezes, e geralmente isso acontece, só para você entender, geralmente isso acontece quando a verdade ela vai nos prejudicar. Porque fazer aquilo que é certo, quando vai dar tudo certo, quando vai dar tudo bem, quando não vai ter nenhum tipo de, sei lá, prejuízo em relação a essa atitude correta, é muito fácil. Não tem peso, não tem verdade nisso. É igual Jesus fala, né, que amar os seus amados, né, sei lá, amar as pessoas que te amam é muito fácil. Quero ver você amar o seu inimigo. Isso é de ser diferenciado. Então, quando você tem a oportunidade de fazer aquilo que é certo, de falar a verdade, quando essa verdade vai gerar um prejuízo na sua vida, aí sim, aí a pessoa vê algo diferente. Porque até as pessoas ruins fazem aquilo que é bom quando vai beneficiar ela. Até as pessoas que não ruins, né? Mas até as pessoas que não conhecem a Jesus. É normal isso no mundo. Agora, quando a verdade vai te prejudicar e mesmo assim você decide fazer aquilo que é correto, porque é o correto a se fazer, e isso vai gerar um prejuízo na sua vida, aí as pessoas veem algo diferente. Pô, esse cara tinha a oportunidade de mentir, mas falou a verdade. E por causa disso ele podia ter sido mandado embora. Pô, isso sim é um bom testemunho. Isso sim gera um interesse em conhecer o porquê que você fez isso. Aí você vai falar, cara, eu fiz isso porque Cristo manda eu fazer isso. É por isso que eu fiz. Mas por que você segue aquilo que Cristo fala? Cara, porque existe uma condenação. Eu entendi que eu era um pecador e aí por causa desses meus pecados eu iria para o inferno. Mas Jesus me amou, me perdoou e se entregou pelos meus erros, pelos meus pecados, e por causa disso, por eu entender esse amor dele, eu decido seguir as coisas que ele fala. Cara, você percebe o quanto isso é precioso? Você consegue entender o quanto isso é valioso? O quanto isso realmente gera uma transformação? Gabriel, mas você falou, você usou palavras. É verdade, mas eu não forcei uma situação. Foi uma situação que as minhas atitudes geraram. Foi uma semente que, pelo meu testemunho, o meu bom conduzir, né, o meu bom fazer, sei lá, seguir as palavras de Deus, criaram uma semente, jogaram uma semente no coração dessa pessoa e essa pessoa decidiu me questionar o porquê que eu faço aquilo. Então você entende que é importante você abandonar a hipocrisia? Eu vou falar disso em outro vídeo, já te contei. Antes de continuarmos, eu quero te apresentar a Hailes. A Hailes é a minha marca de camiseta cristãs. Ela tem o objetivo de espalhar a palavra de Deus com estilo, né? Com conforto. Ela é 100% algodão. O tecido dela é mais encorpado, então ela tem um caimento legal. Na verdade, eu tô usando ela aqui, né? A Hailes aqui. Então, se você quer me abençoar e se você quer transmitir a palavra de Deus com estilo, entra no link aqui embaixo para você dar uma olhada nas nossas camisetas. O link está na descrição, se não ficou claro. E outra coisa, você ganha 10% de desconto na primeira compra e a partir de 3 camisetas você ganha frete grátis. Então aproveita, eu tenho 5 camisetas dessa ainda, então corre lá para você não ficar sem. Vamos lá. As palavras, forçar situações, não vai convencer ninguém. Não vai gerar uma transformação na vida de ninguém. A bandeira que a gente carrega é Cristo. Se a gente carrega essa bandeira, então a gente tem que agir como cristãos. Temos que fazer aquilo. E não é... Vamos lá, eu também vou fazer um outro vídeo só disso, mas não é sobre atender às expectativas das pessoas. O que as pessoas acham que o cristão deve fazer. Esses dias aí eu fiz uma piada no serviço, né? Aí o cara falou assim, o crente fazendo piada, né, não sei o quê. Aí eu falei assim, então me ensina aí, pagão, como que um crente deve agir? Pô, o cara nunca leu a Bíblia, o cara não sabe o que Jesus fala e quer me ensinar a ser crente. Você entendeu? Eu não tenho que atender às expectativas dessa pessoa, mas eu tenho que tentar, sim, atender às expectativas de Cristo, seguir a Cristo, fazer aquilo que Ele me fala para eu fazer. Por mais difícil que seja, tentar de verdade. Por quê? Porque eu entendi que eu sou salvo. Tá, esses são temas para outros vídeos. Mas você entendeu que o seu comportamento, você aprender aquilo que Jesus fala e realmente praticar aquilo que Jesus fala é que vai gerar um bom testemunho. Você entendeu isso? Então, você ser aquele crente chato que fica tentando enfiar Jesus goela abaixo nas pessoas, não vai dar certo, ninguém vai se converter por causa disso. E foi justamente tendo esse entendimento e já estando cansado de ser ignorado, que eu falei, cara, eu acho que não é esse o caminho. Eu não acho que eu devo tentar ficar convencendo as pessoas. E aí o que eu fiz?
eu fiz aquilo que todo mundo deveria fazer quando tem dúvidas em relação a alguma coisa sobre ser cristão. Eu fui para a Bíblia, fui pesquisar, tentar estudar, entender o que Deus espera de mim. E olha o que eu entendi. Eu entendi que não é minha responsabilidade convencer ninguém a seguir a Jesus. Não é minha responsabilidade convencer as pessoas a aceitarem Jesus, convencer elas que Jesus está voltando, que vai ter uma salvação para aqueles que crerem em Jesus e vai ter uma condenação para aqueles que não crerem em Jesus. Não é minha responsabilidade. Isso é responsabilidade do Espírito Santo. E tá lá, João 16, versículo 8, que fala, né, que o Espírito Santo viria e ele nos convenceria da verdade, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que toca os nossos corações e abre os nossos olhos para a verdade. É ele que nos convence do pecado, é ele que nos convence que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, é o Espírito Santo o responsável por convencer as pessoas. E qual é a nossa responsabilidade nisso tudo? Ter um bom testemunho. Ser um bom testemunho. Ter um bom testemunho, às vezes, faz você pensar assim, lá em 1940, eu tava com a perna, sei lá, doendo, e aí Jesus orou, alguém orou em nome de Jesus e minha perna foi curada. Isso parece um testemunho, né? Mas ser um bom testemunho é o que eu te contei. É você entender a verdade, é você estudar a palavra, é você entender aquilo que Jesus espera de você e você seguir os ensinamentos de Jesus. Isso é ser um bom testemunho. Tá, Gabriel, mas você tá falando que eu tenho que ser perfeito? Não, não estou falando que você tem que ser perfeito. Eu mesmo já dei muitos bons testemunhos em coisas erradas que eu fiz. Sabe, quando eu faço coisas erradas e aí vem o Espírito Santo me constrange e eu percebo que eu fiz algo errado, eu vou lá e me arrependo. Eu vou lá e peço perdão, vou lá e peço desculpa, vou lá e assumo, cara, eu agi dessa forma com você e eu não deveria ter agido assim. Me perdoa aí por eu ter te ofendido. Aí se a pessoa vai te perdoar ou não é com ela. Mas você entende? Eu já tive várias situações, até porque eu sou bem... Como que fala, gente? Me fugiu a palavra. Tá, lembrei. Até porque eu sou bem reativo, então eu tenho que estar me policiando toda hora, porque senão é papum, entendeu? A pessoa falou, eu já respondi. Aí isso não gera situações muito boas, né? E aí às vezes, sei lá, eu rodo o turno também, tô saindo do turno da noite, e aí acontece uma troca de turno ali, aí o cara falou alguma coisa, pá, já tô com os filtros baixos, né? Acabo vomitando alguma coisa. E aí, o que acontece? Me arrependo, pô, sabe? Não é sobre eu ser santão, vou falar isso em outro vídeo, não é sobre eu ser santão, não é sobre eu passar esse ar angelical, vejam como eu sou perfeito, vejam como eu sou bonzinho, vejam como eu não cometo erros. Não, não é sobre isso. É sobre quando você cometer um erro, você ter a hombridade, sabe? Você ser honrado em assumir que você cometeu um erro. E aí você vai lá e pede perdão, se arrepende. Isso é ser um bom testemunho. É seguir os passos de Jesus. Quando você tropeçar no caminho, quando você cair no caminho, quando você se desviar da palavra, reconhecer que você fez errado, ir lá e se arrepender, pedir perdão. Isso é ser um bom testemunho. Só para embasar isso que eu tô te falando, né? Tá em 1 Pedro 2,12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusarem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Jesus está voltando. No dia da intervenção, nós temos que ser um bom testemunho. Quando as pessoas nos acusarem de ser hipócritas, elas vão olhar para as nossas atitudes, vão ser, cara, por mais que o meu preconceito acha que essas pessoas estão sendo hipócritas, eu vi aquele dia que o Gabriel ia se ferrar se ele falasse a verdade, e ele foi lá e falou a verdade. Você entende? Isso é ser um bom testemunho. Então, é sim a nossa responsabilidade sermos um bom testemunho. Outra coisa que é a nossa responsabilidade, sim, está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com mansidão e respeito. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, primeiro, santifiquem Cristo no coração de vocês. É aquilo que a gente já falou, né? Vivam a palavra, vivam aquilo que Jesus ensina. Beleza. A segunda coisa, saibam falar a respeito da palavra. É isso que ele está dizendo aqui. Quando alguém for te perguntar alguma coisa, quando alguém for te questionar alguma coisa, saiba responder. E como que a gente faz isso? Conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia, sabe? É muito normal nós termos cristãos velhos
que não leem a Bíblia. Isso é extremamente normal e é vergonhoso isso. Você tem que ler pelo menos um capítulozinho da Bíblia todos os dias. Se você, sei lá, se eu não me engano, tem aqueles projetinhos de leitura que se você lê 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Aí o cara tem lá 3 anos, 10 anos de convertido e não leu a Bíblia uma vez ainda inteira. Então assim, é normal? É normal. Tá certo? Não tá certo. Tem uma frasezinha que foi o que me convenceu a estudar. Não só a Bíblia, mas começar a estudar de verdade. Que dizia assim, ó, enquanto você não estuda, você é obrigado a acreditar naquilo que te falam. Traduzindo isso, eu nem lembro se era desse jeito mesmo que a frase era, mas a essência é essa. O que significa? Quando você não estuda, vamos falar da Bíblia, o nosso contexto aqui. Quando você não estuda a Bíblia, quando você não lê a Bíblia, e eu chego em você e falo, cara, na Bíblia tá escrito que, sei lá, Jesus era um reptiliano alienígena e é por isso que ele consegue fazer milagres. Aí você acredita numa porcaria dessa, entendeu? Ou então você fica com aquilo se questionando, será que isso é verdade? Eu falei uma borracha aqui, né, muito grande, mas talvez uma outra coisa aqui. O pecado original é que a Eva teve relações sexuais com a serpente. A serpente era um anjo caído, eu já ouvi isso, entre aspas, foi extremamente convincente, e aí ele até fala umas palavras em grego, não entra o caso, mas se você não tem entendimento da palavra, talvez você acredite numa porcaria dessa. Então é importante você sim ter conhecimento da palavra. Primeiro, como que você vai conhecer a vontade de Deus? Como que você vai saber realmente dos ensinamentos de Jesus se você não lê a Bíblia? Não tem como. É por isso que a gente vê um monte de crente fazendo um monte de idiotice, seguindo a pastores, né, a falsos profetas, falsos ministros de Deus, porque os caras não têm entendimento da palavra. Eles não leem a Bíblia. Eles não sabem se aquilo que está sendo pregado lá em cima está sendo verdadeiro. Nós temos a Bíblia como bússola, como base da nossa fé, e mesmo assim a gente não lê a Bíblia. Como que funciona isso? Me explica isso que eu não entendo. Mas aí, estamos pela vertente aqui das pessoas se converterem a Jesus. Quando as suas boas atitudes, quando aquilo que você é obediente na palavra gera frutos no coração de alguém, essa pessoa ela vai te perguntar coisas a respeito de Deus. Ela vai te perguntar, tá, Gabriel, mas por que eu tenho que parar de beber? É um exemplo, só um exemplo. Por que eu tenho que parar de beber? Por que eu realmente tenho que me casar com a mulher que eu moro junto há 5 anos? Por quê? Porque o pastor falou que é assim. Tá, mas o pastor daquela outra igreja deixa os dois morarem juntos sem casar. Então, e aí, qual tá certo? Você não sabe responder. Tenham a palavra de Deus no coração. É isso que a Bíblia fala em algum versículo que eu não lembro agora, mas eu não vou pesquisar. E outra, igual. É um exemplo. Acabei de falar para você um exemplo. Eu sei que isso está escrito na Bíblia. Eu sei que em vários momentos Deus manda a gente ter as escrituras gravadas no seu coração. Aí tem um outro versículo aqui que eu acho que eu tô lembrando de um jeito mais... do jeito que está escrito, né? Que diz assim, meditem na palavra de dia e de noite. Isso está escrito na Bíblia. Eu sei onde está escrito? Não sei de cabeça. O que você faz? Usa a internet, pesquisa. Você coloca lá no Google. Meditem na palavra de dia e de noite, versículo. Aí vai aparecer lá. Mas por que eu sei disso? Porque eu li. Talvez eu queria, né? De verdade eu queria mesmo ter esses versículos gravados aqui. Mas, por exemplo, esse, eu já sabia que estava na Bíblia, mas eu pesquisei para poder ter a referência certinho. Sabe, eu não estou falando para você ser uma biblioteca bíblica, mas eu estou falando para você ter entendimento. Você vai lembrar, cara, porque eu li na Bíblia que tal coisa é dessa forma, desse jeito aqui. Peraí, deixa eu pesquisar aqui o versículo. Pronto, resolvido. As suas boas atitudes, elas vão gerar frutos. O seu bom testemunho, ser um bom testemunho, vão gerar frutos. Nessa hora, nesse momento, você deve estar preparado para falar da palavra de Deus para as pessoas. Você consegue entender isso? Faz sentido isso para você? Me fala, por quê? Porque eu comecei agora a fazer esses vídeos não roteirizados. Primeiro, porque eu quero que as coisas fluam no espírito. Segundo, eu também quero ter mais conexão com você. Eu quero que a gente realmente desenvolva a nossa amizade, porque essa caminhada aí com Cristo é uma caminhada longa e eu quero ensinar você tudo aquilo que eu estou aprendendo e tudo aquilo que eu já sei, que eu já vivo na palavra de Deus. Porque o nosso objetivo aqui é nos tornarmos homens de verdade segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Sem religiosidade, sem dogmas, sem atender às expectativas das pessoas que não conhecem Jesus ainda, né? As expectativas dos pagãos. Porque aqui fora falar sobre aquilo que realmente vamos falar assim, né? A boa conduta, fora transmitir esse conteúdo, esse conhecimento, eu também quero ter a vida que Jesus
nos prometeu, que é a vida abundante e transbordante. E é através da palavra, através dos estudos, né, que nós vamos conseguir isso. E eu vou compartilhar com você tudo aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou estudando, para você também se desenvolver e poder ter essa vida, né, transbordante que Jesus nos promete. Eu quero saber se você entendeu. Me deixa aqui nos comentários, me fala se você entendeu, se ficou alguma dúvida, se eu fui muito redundante, se eu dei muita volta, se eu falei coisas que não precisavam. Então me deixa aqui nos comentários, deixa aqui, fala para mim se ficou claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vejo você no próximo vídeo.